a nossa gravação, então. Vamos continuar sobre as restrições ao direito de propriedade. Vamos trabalhar agora a questão da desapropriação. Tá? Ela é uma supressão da propriedade privada. Aqui, como eu disse, há uma transferência da propriedade, não é só da posse, tá? E não tem necessidade de concordância do proprietário. É uma restrição que pode se dar total, né, ao bem ou um direito, passando o domínio de propriedade para o Estado. Então, diferente do que a gente viu nos outros casos, de ocupação provisória, de requisição administrativa, que há só ali uma transferência da posse, na desapropriação, assim como no confisco, né, existe uma transferência de propriedade, nesses casos aqui. Tá? Então, a Constituição estabelece no seu artigo 5º, inciso 24, duas espécies básicas de desapropriação. A por necessidade ou utilidade pública e a por interesse social. Mas também existe a desapropriação por conta do não cumprimento da função social. Então, eu posso ter uma desapropriação porque é de interesse da coletividade, é por necessidade e utilidade pública, ou eu posso ter uma desapropriação simplesmente porque eu não dei uma função, uma destinação social àquela minha propriedade urbana, ou até mesmo, né, rural, agrária. O sujeito ativo, ou seja, quem pode fazer a desapropriação é o poder público, tá? Embora a Constituição Federal fala que compete privativamente à União a desapropriação, tá? O que ela diz que compete privativamente é para fins de reforma agrária. Se for uma desapropriação de um terreno urbano, por exemplo, ela pode ser feita pelo município, pelo Estado, tá certo? Então, o sujeito ativo sempre é o poder público ou seus delegados. O sujeito passivo é sempre o proprietário do bem. Um objeto vai ser a perda de um bem, para a qual deve haver uma justa indenização seguindo o procedimento prévio. Então, sempre há que se falar de um procedimento prévio, uma indenização prévia e justa. Então, primeiro o poder público indeniza, tá certo? Para depois ele ter aí a transferência definitiva da propriedade. Procedimento, então. Em relação aos procedimentos, podemos dividi-lo em duas fases: a fase declaratória e a fase executória. A última fase ainda pode ser dividida em administrativa e judicial. Nessa primeira fase da desapropriação, então, o poder público ele realiza a declaração de utilidade ou interesse social do bem para fins de desapropriação. É aqui que o poder público vai emitir um decreto expropriatório. Ele vai declarar que é utilidade pública ou interesse social do bem para fins de desapropriação. E aí ele vai indicar o sujeito passivo, quem é o proprietário daquele imóvel, a descrição daquele imóvel, daquele bem, a destinação específica para que ele vai ser utilizado, o fundamento legal, né, e os recursos orçamentários, porque ele tem que ter verba para pagar essa indenização, e não só para pagar essa indenização, mas para dar a destinação que ele está desapropriando aquele bem para dar, né? Então, pode ser por meio de um decreto ou pelo legislativo. O decreto, a lei que declara a utilidade pública ou interesse social, cria uma mera expectativa de desapropriação. E a caducidade desse decreto é de 5 anos pela utilidade e 2 pelo interesse social. Ou seja, o poder público, através de um decreto, né, ou uma lei, declara que aquele bem que vai ser desapropriado é de utilidade pública ou interesse social. Se ele não concluir o processo de desapropriação, no caso, tá, de decretação por utilidade pública no prazo de 5 anos, ou, no caso de interesse social, ele não concluiu o processo de desapropriação por 2 anos, aquele decreto ou aquela lei, ela cai, né? Ela caduca. E aí, aquele processo de desapropriação não vai poder seguir à frente. Na fase
Então, a primeira é ali a decretação da utilidade da necessidade, né, do interesse público. A segunda fase compreende os atos pelos quais o poder público promove a desapropriação. É aqui que ele vai adotar as medidas necessárias para efetivar. Por exemplo, é aqui nessa segunda fase que ele vai notificar os proprietários. Tá? Ele será administrativo, essa desapropriação será administrativa quando há um acordo. Pode ser que não haja nenhuma briga que eu concorde com a desapropriação e com a indenização. Vai ser chamada de desapropriação administrativa. Tá? Caso contrário, será judicial. O proprietário ele também pode ingressar no judiciário quando ele não concordar com os pressupostos de validade dos atos, havendo então intervenção na justiça. Quais são os pressupostos da desapropriação? Necessidade pública, utilidade pública ou interesse social? Tem que ficar, alguma dessas vai ter que ficar demonstrada. A necessidade pública ocorre quando a administração está diante de um problema inadiável, que não pode ser removido, sendo indispensável incorporar no domínio estatal o bem privado. Aqui existe uma urgência, um problema que precisa ser resolvido e ela necessita com urgência daquele seu bem, né, para dar uma solução àquele problema. Pública, ela acontece quando existe uma conveniência e uma vantagem ao interesse coletivo, quanto à incorporação do bem pelo domínio do Estado, não havendo um imperativo que possa se remover. Tá? Aqui é de utilidade pública que passe uma rua no meio da sua quadra. Está com uma quadra lá que não está sendo edificada, não está sendo feito nada, e é extremamente necessário que se passe uma rua lá. Isso é de utilidade pública. O interesse social, como o próprio nome diz, é quando a administração está diante de interesses sociais que atingem as camadas mais pobres da população, do povo em geral. Então, ela precisa desapropriar para colocar ali casas populares. Tá? Existem muitos desabrigados por causa das fortes chuvas, muitas pessoas ficaram desabrigadas e ele resolve ali desapropriar uma área por interesse social para fazer aí um programa de habitação, tá? Coletivo para as pessoas de baixa renda. Como sabemos, a administração tem um poder limitado à legalidade, ou seja, ela só pode fazer o que a lei permite, né? A gente sabe disso, o princípio da legalidade. No caso da desapropriação, não seria diferente. O Estado, ele não define os casos de necessidade, utilidade pública ou interesse social. É a lei que diz quais são os casos de necessidade, quando é de utilidade e quando é de interesse social. O decreto 3365 de 41, 3.365 de 41, bem antigo, né? Ele define aí, no seu artigo 5º, quais são os casos considerados de utilidade pública. Ele destaca que a lei não diferencia a utilidade da necessidade, cabendo a doutrina e a jurisprudência trazer aí um conceito. Então, apesar dele dizer, esse decreto não deixa claro qual a diferença de utilidade e necessidade. Quem vai ter que dizer o que é uma coisa e outra vai ser a doutrina e a jurisprudência. Um dos casos previstos e bastante comum é da linha M, que se refere à construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios. Poder, né, desapropriar para a construção de edifícios públicos, de monumentos comemorativos e de cemitérios. E aí fica a dúvida, isso é necessidade ou isso é utilidade pública? A jurisprudência, a doutrina definida. Quanto à desapropriação por interesse social, existem 3 fundamentos na própria Constituição. O artigo 5º, inciso 24, tá? Disciplinado pela Lei 4.132, o artigo 182, que traz a desapropriação por conta da função social da propriedade urbana, então se ela não está cumprindo a função social, ela vai ser desapropriada, né? O 184, que é a desapropriação para fins de reforma agrária, então no 182 a gente está falando de desapropriação por conta de função social da propriedade urbana. No 184, já a propriedade não é urbana, é rural, para fins de reforma agrária. E só a União pode desapropriar. Tá? O
o objeto aqui da desapropriação, tá? É que todos os bens poderão ser desapropriados. A administração pública pode desapropriar um bem móvel ou imóvel, corpóreo ou incorpóreo, público ou privado, e até mesmo espaço aéreo e o subsolo. Tá? O espaço aéreo, por quê? Porque pode ser que quando ele desaproprie, por exemplo, um terreno, né? Um solo, por exemplo, né? Um terreno. Pode ser que ele desaproprie o espaço aéreo também, porque se ele desapropria o espaço aéreo, você não pode construir um arranha-céu, um prédio muito alto, né? Por exemplo. O subsolo também pode ser desapropriado, quando de sua utilização resultar um prejuízo patrimonial do proprietário do solo. Aí pode ser que o subsolo também seja desapropriado. Indenização em relação à desapropriação. Ela gera um direito à indenização, para que haja um equilíbrio, né? Porque se eu perdi a minha propriedade, eu tenho que ter uma compensação pecuniária por isso, não é? Então, pode ser através de título da dívida pública, tá? Nas hipóteses de desapropriação pelo não cumprimento da função social, tá? E para fins de reforma agrária. Quando existe uma desapropriação para utilidade e necessidade pública, aí a administração vai ter que me indenizar em dinheiro previamente. Agora, se o problema não é necessidade e utilidade pública, é porque eu não estou dando uma função social, ou porque é necessário para a reforma agrária, aí o pagamento pode ser feito em títulos da dívida pública. A hipótese prevista na Constituição para a desapropriação sem indenização está no 243. Tá? Ela acaba sendo considerada aí como confisco da propriedade. E naqueles casos que eu falei para vocês ali, que é possível que haja, né, uma desapropriação, porque eu estou ali com funcionários em regime escravo, trabalhando na minha propriedade, porque eu estou com plantio de plantas psicotrópicas, tá? E aí pode haver o confisco. Para a indenização, deve ser incluídas no cálculo das parcelas o valor do bem, com todas as suas benfeitorias, tá? É lógico que as benfeitorias que foram feitas depois do decreto expropriatório, aí elas não vão ser ressarcidas, tá? Só vão ser pagas as necessárias, já que as úteis somente serão pagas se autorizadas pelo expropriante. Então, a regra é de que, até o momento da desapropriação, o bem com todas as suas benfeitorias são pagas. Só que o procedimento de desapropriação ele demora. Então, pode ser que até finalizar o curso do processo de desapropriação, eu tenha que fazer algumas benfeitorias consideradas necessárias, né? Aí, aquelas necessárias, sim, serão indenizadas. Antes, os danos emergentes, os juros compensatórios, quando houver emissão provisória na posse, aí a administração pública já tomou posse imediatamente, aí eu tenho direito aos juros compensatórios. Os moratórios são só, como o próprio nome já diz, vem de multa, né? Vem de atraso. Aí, se a administração pública atrasar e me pagar a indenização, tem os juros moratórios. Honorários advocatícios sobre a diferença da oferta inicial e o valor final da indenização. Então, por exemplo, a administração pública, ao desapropriar o meu imóvel, fez uma oferta de indenização de R$1 milhão. Os honorários advocatícios iam ser calculados em cima de R$1 milhão, certo? Só que eu não concordo e vou brigar por isso, eu quero R$1,5 milhão. Então, se o juiz determinar, então, que seja pago R$1,5 milhão, essa diferença de R$1 milhão para R$1,5 milhão, que é R$500 mil, vai incidir os honorários advocatícios sobre essa diferença também. Os custos e as despesas judiciais vão ter que ser pagas, e a correção monetária, que vai ser calculada a partir do laudo de avaliação. Uma das fases do procedimento é a avaliação daquele bem. Então, a correção monetária já começa a incidir a partir do laudo de avaliação. Bom, existe um instituto chamado de desapropriação indireta. Essa desapropriação indireta, tá? Para muitos, ela equivale a uma desapropriação ilegal, tá? Para muitos autores.
Essa desapropriação indireta é aquela que se processa sem observância do procedimento legal. Existe todo um procedimento que tem que ser observado, existe uma lei própria, como a gente já viu, né? Aquela de reforma agrária, lei 8.600, alguma coisa, né? Então, a gente sabe que existe todo um procedimento que deve ser observado. Se esse procedimento não for observado, uma supressão de fase ou não atendimento de uma fase, por exemplo, aí pode ser que essa desapropriação seja considerada uma desapropriação ilegal, né? Costuma se equiparar a um esbulho, na verdade. Então, por exemplo, se um dos requisitos, vamos supor que não é uma desapropriação nem para fins de reforma agrária e não é uma desapropriação porque eu não estou cumprindo minha função social. Vamos pensar aqui. A estrada que está passando, né, pela Lagoa Nova, asfaltada, pelas fazendas ali, até a Bagueira. Foi asfaltado agora recentemente. A margem dessa estrada tem várias propriedades rurais, certo? Todas cumprindo a sua função social, tudo certinho. A administração vem e para fazer o asfalto, abre a estrada e entra mais do que a metragem permitida por lei dentro de uma propriedade privada minha. Ela é obrigada a abrir um processo prévio de desapropriação antes de passar o asfalto lá. Se ela já passou o asfalto antes de abrir esse processo de desapropriação, isso é uma desapropriação ilegal. Por quê? Porque, nesse caso, eu não estou deixando de dar função social à propriedade. Não é caso de desapropriação para reforma agrária. Então, o que a indenização tem que ser prévia e justa? O procedimento tem que ser aberto primeiro, eu tenho que ser indenizado para depois o asfalto passar, não o contrário, como aconteceu em algumas propriedades. Né? Primeiro o município passou, aí depois que o município passou e adentrou numa metragem maior do que ele poderia, que os proprietários foram se insurgir contra que ele foi tomar as providências de desapropriação. Isso equipara um esbulho, né? E eu poderia entrar com uma ação possessória, inclusive. Caso o proprietário não ingresse com a ação possessória e a administração afete o imóvel e ela começa já a dar uma destinação pública, esse proprietário não vai mais poder reivindicar o imóvel. Ele só vai poder entrar com a ação de perdas e danos. Então, veja bem, enquanto a administração pública não deu uma destinação pública, eu ainda posso entrar com uma ação possessória. Se ela já deu uma destinação pública, aí não cabe mais possessória. Aí eu vou ter que entrar com ação de perdas e danos, ressarcimento por perdas e danos. É claro isso, né? A lei não socorre aos que dormem, nós já aprendemos isso, né? Vamos ver o que mais sobre desapropriação. Um exemplo disso é a administração construir uma escola em um terreno particular, terminando a construção e afetando bem. Olha só, ela pegou, desapropriou, na verdade, desapropriou assim, né, ilegalmente, vamos dizer, entrou dentro do meu terreno e começou a construir ali uma escola, tá certo? O que acontece? Começou a construir uma escola, eu não entrei com ação possessória, ela terminou de construir a escola, aí não tem jeito, ela afetou o bem, ela deu uma destinação pública ao bem, aí agora só cabe perdas e danos. Eu não tenho como retomar a posse daquele bem meu. A retrocessão, eu já conversei com ela na aula semana passada, acho que você não assistiu, né? Retrocessão é o direito, porque como eu não dei aula na segunda passada, que eu estava me sentindo mal, estava com problema de dente, né? Eu agendei a aula para outro dia, mas eu não sei se alguém da sua turma assistiu a aula na terça, na quarta ou na quinta, né? Que são os outros dias que eu dou a mesma aula. Mas retrocessão é o direito que tem o expropriado de exigir de volta seu imóvel, caso mesmo não tenha um destino para que se desapropriou. O que significa isso? A administração foi e desapropriou um terreno meu, dizendo que ali seria construído um hospital, ali no centro de Linhares. Ela não constrói o hospital. Eu tenho o direito de querer reaver aquele bem. Eu devolvo a indenização que ela me pagou e eu quero o meu bem de volta. Isso se chama retrocessão. Tá? Se a administração não utilizar o bem para finalidade específica, aí é um desvio de finalidade, né? Eu tenho direito à retrocessão.
variam de cada modalidade, mas pode se destacar para desapropriação de interesse social o prazo de 2 anos, né? Na utilidade pública, não há um consenso aí na doutrina e na jurisprudência, de modo que a lei não determina um prazo para a utilização do imóvel. Ah, mas no caso de interesse social, 2 anos. Tem que dar uma destinação àquilo ali dentro de 2 anos. Então, eu posso entrar com a retrocessão. Tá? A prescrição para retrocessão, segundo Maria Silva de Pietro, é de 10 anos. Tá? Se mantido o entendimento pelo STF de que a retrocessão é um direito real. E de 5 anos se houver mudança quanto a esse entendimento. Está querendo dizer o seguinte: qual o prazo que eu teria para ingressar com uma ação? Bom, a administração pública, então, vamos pegar um exemplo. Ela desapropriou, me pagou, abriu o processo direitinho de desapropriação, fez o pagamento da indenização, fez tudo. E decretou que aquela desapropriação era para interesse social, certo? Nesse caso, ela tem 2 anos para ela dar a destinação que ela disse que iria dar. Ela disse que ia construir um hospital, ela tem 2 anos depois da desapropriação para ela construir o seu hospital, se for no caso de interesse social. Como eu já disse, no caso de utilidade pública, ainda não, como a lei não determina um prazo, né? Ainda há uma discórdia aí, uma dúvida na doutrina da jurisprudência. Vamos pensar que em 2 anos, em se tratando de interesse social, a administração pública não construiu, não fez nada, né? Eu teria que fazer isso. Eu posso entrar com um pedido de retrocessão na justiça. Quando? Eu tenho 10 anos, segundo o último entendimento do STF. Eu teria 5 anos ou 10 anos. Existe aí uma discórdia lá, uma divergência, né, que alguns ministros entendem que seria de 10 anos o prazo, outros entendem que é de 5 anos o prazo, né? Isso aí tem que aguardar a pacificação dessa determinação. Bom, deixa eu ver o que mais que tem aqui nessa apostila. Acabou, deixa eu complementar alguma coisa aqui sobre... Então, vamos fazer aqui... Ah, tá. E o que é predestinação, que eu também falei? Predestinação é a mudança de finalidade atribuída ao bem. Tá? Por exemplo, meu terreno foi desapropriado, tá? Para fazer um hospital. Tá? Mas, desculpa, foi desapropriado para fazer uma escola. Mas com esse caos que se instalou por causa da pandemia, a administração pública percebeu que era mais urgente de utilidade pública que aquilo ali não fosse uma escola, que aquilo fosse um hospital. Construir um hospital de campanha ali, por exemplo, para os doentes da Covid, certo? Nesse caso, há uma predestinação, é lícita essa mudança de finalidade, porque apesar dele ter mudado a finalidade, não construído a escola e construído o hospital, o interesse público se mantém. É necessário, é importante. Então, nesse caso, essa predestinação, que se chama, ela é lícita, quer dizer, ele mudou a finalidade, mas ela continua sendo de interesse público, então ela é lícita. Ilícita é quando a mudança da destinação não preserva o interesse público. Aí há um desvio de finalidade, aí é outra coisa. Mas a predestinação lícita, ela é perfeitamente possível. Desapropriou por uma coisa, mas verificou-se que a urgência não é aquela, a utilidade pública não é aquela, a maior é outra utilidade pública, constrói outra coisa ali naquele lugar. Ali a predestinação é lícita, é perfeitamente possível. Tá? Então, vamos lá. Vamos só fazer um check-up aqui. Vamos ver o objeto, a legitimidade, o instrumento, o conteúdo, né, da desapropriação. O objeto tem que declarar um bem como sendo objeto de uma desapropriação. Então, o poder público tem que dizer, né, que aquele bem que está sendo desapropriado, ele é um objeto que é destinado a um interesse da coletividade. Tem que declarar um bem como sendo de objeto de desapropriação. A legitimidade para fazer isso é do poder público, tá? Que poderá transferi-la, inclusive, a concessionários e permissionários. É possível. Mas a regra é que pertence ao poder público. Se eu estiver diante de uma desapropriação para a reforma agrária, só a União.
Se não for para a reforma agrária, pode ser outros entes. Estado, município, tá? Distrito Federal. O instrumento é um decreto de desapropriação ou decreto expropriatório, tá? É um decreto que vai determinar aí a desapropriação. Excepcionalmente pode ser uma lei, mas é mais utilizado no decreto expropriatório, tá? O conteúdo. Ao ser publicado, o decreto deve apresentar algumas informações. A descrição da área a ser desapropriada, ele precisa descrever qual a área. O fundamento, para que é de utilidade, é de necessidade pública, tem que fundamentar a desapropriação. A destinação, o que vai ser feito ali? Qual a destinação? Vai ser feito uma rua, vai ser feito uma praça, né? Vai ser construído um hospital? Qual a destinação? A rubrica orçamentária que vai subsidiar as despesas. Qual é a verba? Da onde vem? Que parte do orçamento vai vir esse dinheiro para essa construção? Para pagar a indenização e para construir, né? A predestinação já expliquei, a retrocessão também já expliquei, que ela é feita perante o Poder Judiciário, né? Porque houve uma predestinação ilícita ou não houve destinação nenhuma, né? A retrocessão ou a predestinação foi ilícita, ou seja, foi um desvio de finalidade, ou não foi dada destinação nenhuma. Eu quero o meu imóvel de volta. Isso é retrocessão. Quando a retrocessão é julgada procedente, né, resolve-se indenização por perdas e danos. O STJ já falou. E consequências da publicação do decreto. Quando o decreto expropriatório ele é publicado, tá? Ele fixa o estado de conservação do bem para efeito de indenização, como eu disse, por quê? Porque no momento em que sai o decreto expropriatório, como é que vai estar a situação do bem? Ele vai estar com tais benfeitorias. Então, essas benfeitorias têm que ser indenizadas. Então, essa publicação do decreto é um marco. Por quê? Porque o que for feito de benfeitoria dali para frente, só se forem as necessárias é que vão ser indenizadas. As úteis só se for com concordância do poder público. É a partir da publicação desse decreto expropriatório que inicia o prazo de caducidade do decreto, que será de 5 anos se o fundamento for interesse público ou de 2 anos se for por razão de interesse social. Esse é o entendimento desse autor. Então, é a partir desse momento aqui que caduca, né, o decreto. Tá? Então, é 5 anos se for desapropriação por interesse público, isso está no artigo 10, parágrafo único do decreto 3.365 de 41, ou o prazo de caducidade vai ser de 2 anos, se por razões de interesse social. Então, a administração pública, saiu o decreto expropriatório, foi publicado hoje, ela tem 5 anos para concluir a desapropriação, certo? Se for por interesse público, ou 2 anos se for por interesse social. O que mais que eu tenho que falar? Retrocessão já expliquei. As fases eu já expliquei. Executória. Inicial, e a executória. Professora, a sua prova vai ser quando? Como? Oi? Sua prova vai ser quando? Como? Tiago, nossa prova já começa na semana que vem, salvo engano, dia 15. Vai disponibilizar o link? Vai ser no mesmo molde, deixa eu olhar aqui que eu te falo agora. Vai ser no mesmo molde que nós fizemos a oficial 1 pelo Google Drive. Eu vou montar aquele questionário as perguntas de marcar X e vocês vão responder pelo aquele questionário, igualzinho vocês fizeram a 1. Entendi. Entendeu? Semana que vem, então, já começam as oficiais, tá? E semana que vem não tem aula, porque semana que vem é oficial. E aí, toda a matéria que foi dada até hoje, né, que não caiu na 1, tá certo? É a que vai ser dada. Então, tirando a matéria, toda a matéria que a gente deu vai ser objeto da oficial 2.
com exceção do que caiu na 1, tá? Aquela primeira parte lá de princípios, aquela parte ali, não vou cobrar de novo, não. O que não caiu na 1, dali para frente. Só você acompanhar o plano de ensino e as aulas gravadas, que todas elas eu tenho, né? E você vai ver lá, vai cair licitações, vai cair contratos, vai cair os poderes, tá bom? Tá. Bom, mas eu vou colocar um recadinho para os líderes, tá certo? No grupo dos líderes, eu vou estar fazendo uma mensagem para eles e vou deixando claro qual é a matéria que a gente vai cobrar, que é para não ter dúvida mais, tá bom? Tá joia. Mas aí vai ser nos moldes da oficial 1. Bom, eu vou, se você não tiver nenhuma dúvida, eu vou finalizar a aula hoje. Não, deu para entender bem. Então tá, dá uma lidinha nesses artigos que a gente falou hoje, tá certo? Esse material que você deu aula hoje é o material do portal, né? Não, esse material é um material de uma disciplina blended, que eu já dei, tá? Ele não tá lá no portal, não. Tá no portal uma apostila de direito administrativo. Mas eu vou postar mais alguma coisa para complementar isso aqui lá no portal. Mas eu indico qualquer doutrina de direito administrativo que você tenha, porque isso aqui não é uma matéria que muda, entendeu? Não é uma matéria que fica mudando. Mesmo que a sua doutrina seja muito nova... Licitação para frente, né? Você falou? Licitação vai entrar. Contratos administrativos, né? De contrato para frente. Bem público vai entrar. E essa matéria de hoje que é restrição ao direito de propriedade. Tá bom? Contratos, licitação. Eu vou deixar tudo escrito direitinho, a matéria definida com os líderes. Aí você procura, o líder é quem da sua turma? Eu nem sei mais, professor. Uma confusão lá, trocaram lá. Hein? Não sei se é o Jó, eu não sei se é o Jó. Não sei se é ele, se é o calado mais. Trocou lá. Então, eu acho que é o Jordão, tá? Eu vou mandar no grupo, eu tenho um grupo cadastrado dos líderes, eu vou mandar a matéria e você confirma com ele depois. É só lembrando que semana que vem é prova, nós não teremos aula, tá bom? Tá bom. Tiago, então se você não tiver nenhuma dúvida, eu vou finalizando a aula de hoje, tá? Te desejando uma boa noite, uma boa semana, tá? Tá bom, professor. Boa noite para a senhora também. Fica com Deus. Tchau. Amém.